Muito obrigado, Sérgio. Vou chamar agora o Cristóvão, depois o Eduardo Viola, Paulo Orlando, aí depois o Eduardo Menezes, tá ok? Cristóvão, pode falar. Bom dia, Tibério, boa tarde, quase, para todos vocês, para cada um e cada um. Eu quero dizer primeiro que eu assisti duas falas muito instrutivas. Instrutivas do ponto de vista de como nós, que fazemos política, devemos nos comunicar com os eleitores. Ou seja, deixar de lado uma tradição e adquirir uma outra maneira de ser. Mas o que fica do que eu vi é o seguinte: nós precisamos dizer o que nós queremos, mas precisamos falar como Bolsonaro, como Trump, como os engenheiros do caos dizem. Ou seja, nós temos que surfar na política quântica. Pois bem, para mim, isso é interessante do ponto de vista instrutivo, mas não do ponto de vista educativo. Eu quero mais do que surfar na política quântica. Eu quero saber o que dizer hoje de diferente no mundo. E creio que aí é que está nosso maior problema, dos democratas, progressistas, gente de esquerda. Quais as utopias que nós temos, quais as que a população quer construir e como casar isso. A partir daí, aí a gente pode usar toda essa parafernália da modernidade. Ou seja, não basta aprender a fazer política quântica. É preciso saber qual o filósofo chama de teleologia do processo político. Aonde é que a gente quer aportar? O que é que a gente quer fazer de diferente? Qual é o mundo que a gente oferece? E hoje nós estamos carentes dessas utopias. Não é só que nós não sabemos usar a mídia, é que nós não sabemos o que colocar na mídia que de fato represente um mundo diferente, novo que a gente quer e que o povo quer. É aí que está a diferença. E mais uma que eu acho que eu gostaria de provocar, que tem tudo a ver com esse nosso grupo, é que democracia temos que inventar para substituir a democracia quântica. Por quê? Porque a democracia está falhando. Voltou a falar bem? Está ouvindo? Estou ouvindo. Não, estou ouvindo bem. Nós nos acostumamos, por exemplo, que democracia carregava justiça. Não carrega necessariamente. Nós nos acostumamos que na democracia carregava verdade. Era só deixar o tempo que a verdade aparecia. Não é mais certo isso. Nós nos acostumamos que o avanço tecnológico era sempre a favor daquela forma de democracia. Hoje não é. Hoje, o avanço tecnológico serve à manipulação. Mas nós não podemos ficar contra o avanço tecnológico. É um contrassenso humanista, eu acho. Então, como fazer uma democracia, e aí eu acho que é botar valores morais, não sei como, mas é isso, em que a justiça e a verdade estejam comprometidas. Mas eu quero colocar mais 2 pontos. A democracia que nós temos, ela ainda é, e vai continuar por muito tempo, nacional. Mas o mundo ficou planetário e humano. 2 dimensões que eram dos astrônomos e dos filósofos, hoje está no mundo, é planeta e humanidade. A democracia, como ela está, como ela tem 2.500 anos, com suas modificações, claro, ela não incorpora as dimensões planetárias. No máximo, relações internacionais entre grupos nacionais. Internacional não é planetário. Meio ambiente, migração, fake news, tudo isso é planetário. E não inclui os direitos da humanidade, a migração. Então, e eu concluo, a democracia quântica serve para você eleger, sobretudo,
quem tem discurso populista, nacionalista, contra os imigrantes, imediatista contra a proteção ambiental. Essa, para mim, é a maior contradição. Não é entre usar ou não usar Twitter, como o Trump sabe fazer. É mais que isso. É o que dizer nesses tempos que chegue à mente da população, que ela aceite e que ela entenda também. Eu acho difícil fazer esse entendimento apenas pelo Twitter e acho que a democracia baseada na política do caos, aliás, uma coisa boa, Orlando, que eu gosto, é que eles nunca chamaram esses caras de democracia quântica, eles chamam política quântica. Mas, no fundo, é uma democracia que usa essa qualidade do quântico e que, para mim, nega. Mas hoje não tem outro jeito. Se eu fosse disputar uma eleição hoje, eu ia querer ficar na instrução e não na educação. Nega a educação do processo político, da construção de um mundo novo. Gostem ou não, com a palavra ainda, utopias, não uma só. Essa é a provocação que eu fiquei. Eu gostei muito do lado instrutivo, mas eu senti um vazio educativo nessa nossa discussão. A democracia, a meu ver, como ela é conhecida, nacional e eleitoreira, ela é eleitoreira, ela se baseia na eleição, essa democracia está se esgotando. Ela não está fraca apenas, se esgotando. Como revigorá-la ou como reinventá-la? Essa é que é uma discussão que a gente precisa fazer um dia. Obrigado, Cristóvão. Eduardo Viola. Ok, obrigado, Tiberio. Muito obrigado, Orlando, e todos os que me precederam por as muito ricas reflexões. O que eu vou falar vai em uma direção um pouco diferente, e particularmente ao que Orlando expôs. Eu acho que Orlando generaliza inapropriadamente, é decir, há uma característica da cultura política contemporânea que está muito bem descrita por ele. Mas tem outra cultura política que é bem diferente. E eu, para isso, conceitualmente, quero enfatizar que em toda a história dos últimos 2 séculos, digamos, tá? Nós temos sempre uma tensão, e varia muito pelos países, que predomina como ascenso, retrocesso, entre cultura política democrática e cultura política autoritária. De fato, quando a cultura política democrática nasce, ela é um nicho de minorias, digamos, tá certo? E mesmo a democracia do século XIX, tipo Inglaterra, França, são democracias bem limitadas, de minorias. Não é a grande, não é a estrutura, a mentalidade dominante, a personalidade dominante nessa sociedade é de longe a personalidade autoritária, tá certo? Inclusive por isso que você tem, sociedades com cultura política autoritária, como a Alemanha, a República de Weimar e o ascenso do nazismo, digamos. Ou seja, há um fundamento muito bem descrito por Adorno, por exemplo, na personalidade autoritária, um clássico de 1951. Tá? Então, eu queria, primeiro, destacar isso. Existe no mundo atual uma cultura política, em toda a sociedade você tem uma cultura política democrática e uma cultura política autoritária. A cultura política autoritária pode ser de extrema esquerda, de extrema direita ou populista de centro, mais ou menos chamémosla assim, para os populismos que não são extremistas, digamos, tá certo? Então, aqui no Brasil, por exemplo, o PT teve forte componente de cultura política antidemocrática, autoritária, de extrema esquerda, digamos, tá? Assim como Bolsonaro de extrema direita, tá? Mas, de outro lado, teve forças sempre, digamos, em favor de uma cultura política democrática, que tem como característica a racionalidade, o respeito das evidências empíricas, o respeito dos fatos, o interesse pela ciência e a divulgação da ciência, digamos, tá? Diante da cultura política autoritária, que tem forte componente de pensamento mágico, de teorias conspiratórias, ou, em sua forma mais moderna, derivados do construtivismo radical, digamos, na epistemologia, que é que toda a realidade é apenas uma narrativa, digamos, tá certo? E não há
elementos de realidade objetiva. Então, nós temos essas duas culturas. Eu quero dar agora dois exemplos, mostrando que não é assim como fala Orlando, de que todos agora são, todos os atores radicalizam. Trump, o trumpismo se estabeleceu profundamente nos Estados Unidos. Trump teve durante toda a presidência entre 38% e 43% de aprovação. Toda a presidência. Hoje está com 42% de aprovação. Em janeiro estava com 43%. Tá certo? Então, você tem aí como uma parte importantíssima da sociedade americana, digamos, foi tomada por uma cultura autoritária. Tá certo? O Partido Republicano se tornou, deixou de ser o que ele foi historicamente e se tornou veículo de forças antidemocráticas autoritárias. É muito grave, porque isso significa uma degradação muito grande da sociedade americana. Mas vejamos também do outro lado, o que acontece com a formação da chapa presidencial democrata. Ela procura o equilíbrio e o centro. Biden tem a extraordinária capacidade de chamar ao lado mais equilibrado de Sanders e a base de Sanders, digamos, para unificar o partido. Unificar o partido com o candidato presidencial sendo Biden, ¿tá certo? Isto é algo extraordinário de forças de equilíbrio, forças democráticas, digamos, que é o oposto da radicalização. Não estou de acordo com Orlando sobre que Kamala Harris tem agora um discurso radicalizado, digamos, tá certo? Pode ter certas expressões que ela, porque ela tem várias coisas dela que são identitárias, digamos, tá certo? E então isso, mas ela trabalha o identitarismo de um modo bem mais sofisticado que a própria Hillary Clinton, digamos, tá certo? Que foi, inclusive, uma das razões de sua derrota em 2016, digamos, tá? Então, eu quero chamar a atenção para isto, que tem uma cultura democrática, que ela está viva e provavelmente prevalecerá na eleição americana de 2020. E isso é, então, mostrando os limites da teoria dos engenheiros do caos. Como os engenheiros do caos explica como funciona uma parte da sociedade. E como, claro, de outro lado, Estados Unidos vive hoje um retrocesso gigantesco histórico, porque era um país de cultura política muito mais predominantemente democrática e nos últimos anos isso se erodiu muito. Mas mesmo assim, ela tem poder e vigor suficiente para acontecer o que é mais provável neste momento, que é uma vitória generalizada dos democratas nas eleições. Eu me refiro ao principal preditor disto, é o Site 538, e está dando hoje, em todos os 73 a 27. As chances de Biden ganhar são 73 contra 27, 2-1, mais de 2-1, tá certo? Então, é provável que seja assim, mas ainda, obviamente, que o futuro não está escrito. O segundo exemplo que eu quero trazer é o da Alemanha, tá certo? Em Alemanha, vamos dizer, nós tínhamos, antes da eleição, um avanço limitado, vamos dizer a verdade, de alternativa para a Alemanha. Tá certo? Em vários estados que era a ex-Alemanha Oriental, a alternativa para a Alemanha chegou a ter até 28% dos votos, uma coisa assim. Mas na ex-Alemanha, que se corresponde com uma profundidade da cultura autoritária que vem da Alemanha Oriental, nazismo e comunismo, digamos, tá? Mas na Alemanha Ocidental é bem mais baixo a adesão à alternativa para a Alemanha, tá? Então, basicamente, o arco alemão, digamos, ou seja, da política está bem, muito mais dominado pela democracia. É bem diferente do americano. Mas, o que acontece antes e depois da pandemia? É extraordinária recuperação da popularidade de Merkel em função de um discurso baseado na razão, na ciência, no equilíbrio, tá certo? E hoje Merkel tem 80% de popularidade. Tem outros exemplos, mas eu quero destacar estes dois para dizer que nós não devemos absolutizar nem exagerar
sobre esta, digamos, o peso dos engenheiros do caos no mundo. Ele cresceu bastante, isso provocou retrocessos democráticos em termos de peso da cultura democrática em determinada sociedade, e o caso dos Estados Unidos é extremo, digamos, tá certo? E Brasil também, digamos. Ou seja, embora Brasil, o nível de educação da sociedade brasileira, por ser muito baixo, o peso da racionalidade sempre foi baixo. Brasil tem uma camada de racionalidade e, no profundo, é uma sociedade muito irracional, digamos. Ou seja, fortes componentes mágicos, por exemplo, na percepção da realidade e demais, digamos, tá? Mas, assim, eu queria enfatizar isso, digamos. Ou seja, é muito útil toda esta literatura dos engenheiros do caos, mas cuidado com exagerar sua importância. É fundamental conhecer, mas não é toda a realidade, não se reduz a isso nem remotamente, digamos. E sociedades do norte da Europa é o oposto, porque os engenheiros do caos têm muito pouco poder no norte da Europa. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo Viola. Acho que você agora jogou, aqueceu o debate com uma visão um pouco diferenciada, e, por sorte, a palavra volta para Orlando. Antes de passar para Orlando, eu vou ler as pessoas que estão inscritas. Estão inscritas Eduardo Menezes, a Lourdes Sola, o Henrique deve ser o Henrique, que está por aí. Eu queria registrar a presença do nosso amigo Samuel Moreira. Samuel a cada dia tem 10 lives, mas arrumou uns tempinhos para participar da live de hoje, porque o assunto de muito interesse a ele. Palavra agora, então, com Orlando. Orlando, pode falar. A Gleuda também se inscreveu. Tibério, você não viu lá atrás, a Juni também se inscreveu. Logo depois. A Juni se inscreveu? Não sei qual. Dá uma olhada aí, por favor. Não, foi bem. uma das primeiras aí, depois do primeiro grupo. Acho que ele é a primeira depois desse primeiro grupo, se não me engano. Eu boto ela depois do Eduardo Menezes. Pode falar. Tá bom, beleza. Olha só, deixa eu fazer alguns comentários. Começar falando sobre uma coisa que o Guto falou no final, na despedida dele, que eu acho que é importante. E que eu acho que se associa ao quadro de perplexidade que domina as forças democráticas tradicionais moldadas como nós no século XX. Não há um grande tesão, não há, e que pode se somar à preocupação que o Cristóvão trouxe de novas utopias, ou seja, a gente está sendo obrigado a tomar Viagra para poder fazer política pragmática, tá certo? Mas aquela coisa que nos movia como uma coisa utópica, a gente viu se perder ao longo do tempo, talvez desde a queda do Muro de Berlim, para falar do campo da esquerda democrática. Viagra quântico, né, Henri? Tá certo. Então, eu acho que falta realmente... a outra coisa é o seguinte, tesão, e a gente acaba buscando o nosso porto seguro. Qual é o nosso porto seguro? O nosso porto seguro é fazer aquilo que a gente sabe fazer, mesmo que a gente continue caminhando para cada vez ficar mais isolado e cada vez mais derrotado. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que precisa refletir. A mudança não é apenas na forma de comunicação. A mudança é compreender, entender que nesse mundo das redes sociais, as pessoas que estão ali são pessoas de carne viva, é gente viva, não é marciano. Então, ou a gente entende o que é o que as move, o que as motiva, ou a gente vai continuar tentando justificar a nossa dificuldade. O que é uma das novidades que a rede trouxe e que coloca em xeque a forma tradicional de fazer política com a qual nós fomos habituados e educados? A ausência da necessidade de intermediação. As pessoas, como o Guto falou, as pessoas que foram lá destruir a convenção do Trump, o evento do Trump no Tic-Tac, não quer dizer que elas vão se mobilizar para votar no Biden ou para não votar no Trump. Elas simplesmente
está manifestando uma discordância, uma oposição, mas ela não muda necessariamente, automaticamente, a favor do outro lado, tá certo? Por isso que aqui não deu certo aquela coisa de somos 70%, porque não é isso. Então, a falta de intermediação, a não necessidade de intermediação para as pessoas fazerem política, eu acho que vai naquilo que a Lu, se não me engano, foi a Lu que falou do elitismo. Foi você, Lu, que falou do elitismo? Pois é, eu acho que é isso mesmo. Política era para poucos, para os iluminados, vamos dizer assim. Era uma atividade distante. As redes sociais transformaram, e eu não concordo com essa visão de que os idiotas ocuparam as redes. Não, as pessoas comuns ocuparam as redes. E elas reproduzem ali o que elas acreditam. São as pessoas com quem nós conversamos na rua. Eu, em 2018, fui fazer campanha para a Marina na zona oeste do Rio de Janeiro, que é a zona que votou majoritariamente no Bolsonaro e no Witzel. As pessoas queriam votar no Lula naquela época. Aí, como o Lula estava preso, falavam, mas o Lula foi preso. Ah, não, mas com ele o governo era melhor. Aí você encontrava gente que queria votar no Lula e que resolveu votar no Bolsonaro. Ou seja, você tem uma junção de interesses que vai além da nossa compreensão tradicional, da forma como a gente categorizou ao longo da nossa vida a ação política. Outra coisa que é importante que a gente também não esteja percebendo o alcance disso, que é o ceticismo. Por exemplo, por que quando alguém lança a dúvida sobre as 105 mil mortes da pandemia aqui no Brasil, tem tanta repercussão? O cara não fala assim, não são 105 mil. Ele fala assim, mas será que é isso mesmo? No ano passado não morreu tanta gente assim. O que aconteceu? Agora só se morre de Covid? Pronto, lançou a dúvida. Lançou a dúvida e isso prospera como um rastilho de pólvora. Aí você tem que... Como é que você reage a isso? Você começa a querer explicar com aqueles sites de checagem, de comprovação, fato ou fake, e fica a reboque dos caras. Fica a reboque dos caras. A pauta fica sendo o tempo todo montada por eles. Ser contra, portanto, não significa ser a favor de uma alternativa. Até porque no Brasil a gente não conseguiu ainda construir essa alternativa. A Lu também levantou a questão de quem faz esse levantamento. Se no Brasil tem gente que faça esse levantamento de dados tão detalhados como a Cambridge Analytica, o tempo todo. As instituições bancárias têm isso, as instituições de marketing têm isso, tem um monte. E se vocês não viram, eu recomendo que vocês vejam aquele filme Brexit, que é da HBO, que passa na HBO, em que mostra como é que os caras levantaram os dados. Eles simplesmente lançaram algumas pesquisas que não tinham nada a ver com... Era o pessoal da campanha a favor do Brexit, lançou uma pesquisa num site de esportes da Premier League, com um prêmio para as pessoas se inscreverem. Para as pessoas se inscreverem, elas têm que colocar os dados. Quantos de nós aqui já não fomos convidados a responder pesquisas no Facebook, no Instagram, no Twitter? Quando a gente faz isso, a gente está dando os dados para alguém que está montando. E não é apenas a plataforma que está fazendo a pesquisa, para outros instrumentos. Então, tem gente que faz isso e faz isso muito bem. A localizar as bolhas onde elas estão é menos importante do que criar as nossas próprias bolhas. Eu insisto nisso. A gente precisa aprender a trabalhar nesse terreno. Nós não sabemos trabalhar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu frequento grupos de WhatsApp, até pela minha atividade de consultoria. Então, tem grupos que são majoritariamente bolsonaristas, desde 2016. 15 dias antes, uma semana antes da eleição, eu soube quem seria eleito deputado federal no Rio de Janeiro e deputado estadual. Sabe por quê? Porque eu recebi uma lista assim, ó. Quem vota Bolsonaro, vota nesses deputados. Aí pessoas que eu nunca tinha ouvido falar. Hélio Negão, não sei mais quem, que eu nem lembro mais o nome, e você vai ver os caras estão lá eleitos. Alexandre Knoploch, deputado estadual segundo mais votado, com 104 mil votos. Esse eu conheço pessoalmente. Não tinha voto nenhum, mas estava na lista, conseguiu se agregar. Ou seja, os grupos de comunicação estão, por exemplo, criar grupos de WhatsApp. Não adianta criar um grupo com 200, 300 pessoas. Tem que criar grupos menores para você poder administrar e ir construindo essas bolhas. Ali, o que você vai colocar? Você vai colocar as suas ideias, as suas propostas, num formato que seja inteligível.
Não adianta querer transformar, colocar isso com textos longos, porque as pessoas não estão dispostas a ver vídeos de mais de 1 minuto e a ver textos longos. Então, a gente tem que ser capaz de fazer como, por exemplo, o Marcelo Cerqueira fez em 1980, no atentado do Rio Centro, que quando veio a notícia em Brasília, ele era deputado federal, uma figura brilhante, ele chegou e cunhou numa frase o que foi aquilo: acidente de trabalho. Pronto. Numa frase ele matou o assunto. Foi absolutamente perspicaz. Não ficou discutindo, não, acidente de trabalho. Ali ele definiu quem era o culpado, o que tinha acontecido. A gente precisa aprender a fazer isso. Bom, posto isso, eu quero falar dessa questão da provocação trazida pelo Viola. Eu acho o seguinte, Viola, me permita discordar, mas é inexorável que esse conceito de política quântica, que o Dan Empoli coloca lá no livro, ele veio para ficar. Por quê? Porque ele consegue captar esse novo endereço da política, como disse o Antônio Brito, que são as redes sociais. O problema é como é que nós conseguimos, nesse novo território, nesse novo endereço, fazer política com as nossas crenças e valores. E num formato que seja capaz de motivar, de empolgar. Quando eu falo da Kamala, a Kamala ela é da ala moderada do Partido Democrata, mas ela radicaliza sim o discurso dela, a postura dela, a imagem dela, e não é apenas na questão identitária, é o jeito. Se você olhar o Biden não empolga. O Biden não empolga, por isso que ainda não está certo que nós conseguiremos derrotar o Trump. Porque pode ser que o cara não vote no Trump, mas não vá sair de casa para votar no Biden. Então, a minha esperança é que a Kamala comande a campanha lá. Que ela deu o tom da campanha, mais do que o Biden, tá certo? Nesse sentido, fazer a construção da política, das nossas crenças e valores, da democracia, como nós acreditamos, nas redes sociais, significa entender que aquele território não é patrimônio exclusivo, reservado para os populistas e para a ultradireita. Porque se a gente entender que ali só serve para esse tipo de ação, para quem tem um viés autoritário ou populista, nós estamos já previamente derrotados. Nós temos que aprender a atuar nesse campo, porque as pessoas estão ali os que apoiam o Bolsonaro, mas estão ali os que não apoiam o Bolsonaro. Estão ali os que gostam, que valorizam a política, e tem aqueles que não valorizam a política como nós conhecemos. Como é que nós vamos conseguir atrair essas pessoas nesse espaço que é o novo espaço da atividade política? Não é outro espaço mais, não tem mais espaço. Desculpe a minha ênfase nisso, mas eu estou absolutamente convicto disso. Não tem. O que nós conhecemos no século passado não se aplica mais no aspecto do espaço para discussão e para formação de maioria e construção de hegemonia. Ela está naquele território. Por fim, eu quero lembrar, eu acompanhei em 2016, durante toda a noite, a apuração do colégio eleitoral nos Estados Unidos, e pela Globo News. Fiquei vendo lá o Marcelo Lindo, o Guga Chakra, e o Guga Chakra falou uma coisa que não saiu da minha cabeça. Ele, num senso de autocrítica importante, ele falou: nós precisamos, talvez, sair daqui do nosso central jornalístico aqui em Nova York e conhecer mais os Estados Unidos que nós não conhecemos. Não sei se vocês viram uma reportagem essa semana na Globo News de uma cidade pequenininha nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, que tem 5 mil habitantes, mas que faz um festival anual de motociclistas, que reúne 500 mil pessoas. Estavam todos lá sem máscara, gente velha, gente jovem, foram entrevistar um casal de meia idade. Ele falou assim: não, nós estamos sem proteção mesmo, mas essa coisa da Covid aí tem muito exagero, tem muita desinformação. Por que esse tipo de cara é muito forte na nossa sociedade? Não é nas redes, ele existe na sociedade. A rede só multiplica. Então, nós precisamos entender mais e compreender mais os anseios. Nós estamos afastados da compreensão das demandas da sociedade, da população de modo geral. Para fechar, o César Benjamin, numa palestra há 4 anos, ele falou uma coisa muito importante que eu nunca mais esqueci também. Graças às igrejas evangélicas, que nós não temos uma guerra civil nas regiões metropolitanas.
porque as igrejas evangélicas nas comunidades pobres são a instituição, representam aquilo que as pessoas acreditam e vão lá recorrer para poder se confortar, para poder receber conselhos, para poder conversar, para poder agir socialmente. Porque elas não acreditam no Estado, elas não acreditam no partido, elas não acreditam nas chamadas organizações da sociedade civil. E nós somos parte dessa sociedade civil que não tem credibilidade mais. Nós temos que recuperar a credibilidade. As redes nos permitem fazer isso de uma maneira muito rápida, se a gente souber interpretar o que está acontecendo ali, porque ali é a expressão do que acontece na sociedade.